aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre progressão aritmética. Vamos começar a aula revisando alguns assuntos já abordados. Vejam as fórmulas. Temos o termo geral da progressão aritmética. AN, o enésimo termo, é igual a A1, o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. N menos 1 é a distância do primeiro termo até o enésimo termo. Esta fórmula nós usamos quando conhecemos o A1 ou quisermos encontrar o A1. Outra fórmula, AN igual a M mais N menos M vezes a razão. Esta fórmula relaciona dois termos quaisquer do meio da PA sem usar o A1. Vamos fazer um exercício para melhor recordar a fórmula? Vejam o exercício. Calcular o 15º termo da progressão aritmética. 10, 14, 18 e assim por diante. O primeiro termo desta progressão, A1, é igual a 10. Para encontrar a razão, basta fazer um termo menos o anterior. Neste caso, fizemos 14 menos 10 e achamos 4. A razão da PA é igual a 4. Termo geral, AN igual a 1, porque nós temos o A1, mais N menos 1 vezes a razão. N, o número de termos, 15. A15 igual a A1 mais 15 menos 1 vezes a razão. 15 menos 1 é igual a 14. Temos assim A15 igual a A1 mais 14 vezes a razão. Substituindo A1 por 10 e a razão por 4, obtemos A15 igual a 10 mais 14 vezes 4. 14 vezes 4 é igual a 56 e 10 mais 56, 66. Por isso, o 15º termo desta progressão é 66. Outra fórmula já vista é a do termo médio. Em toda a PA, cada termo a partir do segundo é a média aritmética entre o anterior e o posterior. Vejam a representação. O enésimo termo da PA, AN, é igual ao anterior, A com índice n-1, mais o posterior, A com índice n mais 1, e dividido por 2. É a média aritmética entre o anterior e o posterior. Outra matéria importantíssima é a que trata dos termos equidistantes dos extremos. Em toda a PA, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vejam um exemplo. Nós temos a progressão aritmética de primeiro termo 2 e razão 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6 e assim vai. 8, 10, 12, 14. Se nós somarmos o primeiro termo com o último, 2 mais 14, encontraremos 16. Agora, somando o segundo com o penúltimo, 4 mais 12, também encontramos 16. Somando o terceiro com o antepenúltimo, 6 mais 10, 16. E somando o termo do meio com ele mesmo, 8 mais 8, também encontramos 16. Nós podemos também relacionar esta fórmula com a posição dos termos da progressão aritmética. Veja a relação. Na progressão aritmética, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. O primeiro termo, A1, mais o último termo, A7, será igual ao segundo, A2, mais o penúltimo, A6, que também é igual ao terceiro, A3, mais o antepenúltimo, A5, que é igual ao termo do meio desta PA, A4, mais ele mesmo, A4. Notem que somando os índices, obtemos sempre o mesmo resultado. 1 mais 7 é igual a 8, 2 mais 6 também 8, 3 mais 5, 8 e 4 mais 4, 8. Isso pode até aparecer na forma de exercício. Veja um exemplo. Numa progressão aritmética, a soma do primeiro termo A1 com o 10º termo A10 é igual à soma do terceiro termo A3 com o enésimo termo AN. N nós não conhecemos. Somando os índices 1 mais 10, obtemos 11. Na segunda parte da equação, se nós somarmos os índices 3 mais N, também devemos encontrar 11. 3 para 11, 8. Descobrimos então que N é igual a 8.
E a última fórmula importante de progressão aritmética é a fórmula que calcula a soma dos termos da progressão aritmética. Para você somar os n termos de uma progressão aritmética, basta você pegar a média aritmética dos extremos e multiplicar pela quantidade de termos. Como é que você tira a média? Pega o primeiro termo, soma com o último termo e divide por 2. Encontrando a média dos termos, a média dos extremos, você multiplica esta média pelo número de termos. Vejam a fórmula. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, vezes o número de termos e dividido por 2. Notem que A1 mais AN dividido por 2 é a média aritmética dos extremos. Depois, esta média é multiplicada por n. Ficamos então com A1 mais AN vezes n sobre 2. Reparem que para usar a fórmula que calcula a soma dos n primeiros termos, precisamos do primeiro termo e do número de termos, além do último termo, do AN. Vamos fazer um exercício. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da sequência. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Notem que nesta questão, ele não disse se a sequência é PA ou não. Para você saber se é PA ou não, é fácil. Por exemplo, 7 menos 5 é igual a 2. 5 menos 3 também é igual a 2. 3 menos 1 também é igual a 2. Então, os termos estão aumentando de 2 em 2. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Realmente, isto é uma progressão aritmética com o primeiro termo 1 e razão 2. Para encontrar a razão, podemos fazer um termo menos o anterior. 3 menos 1 é igual a 2. O primeiro termo desta progressão aritmética, A1, ele vale 1. Então, A1 igual a 1. E como ele está pedindo para somar 20 termos, o número de termos n é igual a 20. Assim, substituindo na forma do termo geral, A20 é igual a A1 mais 19 vezes R. Agora, basta substituir A1 por 1 e a razão por 2. Ficamos então com A20 igual a 1 mais 19 vezes 2. 19 vezes 2 é igual a 38. Portanto, A20 é igual a 1 mais 38, que é igual a 39. Calculamos então o 20º termo desta progressão aritmética, 39. Reparem que nós já tínhamos o primeiro termo, 1. Calculamos o 20º termo, A20. Ele vale 39. Agora, para encontrar a soma dos termos, nós calcularemos a média entre o primeiro termo e o último termo e multiplicaremos pela quantidade de termos. Vamos ver como é que fica? A1 é igual a 1, o número de termos, 20, e o 20º termo, o último termo, 39. A soma dos n termos é igual ao primeiro termo mais o último termo, AN, vezes o número de termos n, dividido por 2. N, o número de termos, nós sabemos que é 20. Ficamos então com S20 igual a 1 mais A20 vezes 20. E tudo isso dividido por 2. Substituindo A1 por 1 e A20 por 39, como já foi calculado, ficamos com S20 igual a 1 mais 39 vezes 20 e dividido por 2. 1 mais 39 é igual a 40. Ficamos com 40 vezes. Dá para simplificar o 20 por 2 também. 20 por 2 é igual a 10. Ficamos com 40 vezes 10, obtendo assim 400. Então, a soma dos 20 primeiros termos desta sequência é 400. Vamos fazer mais um exercício para você melhor memorizar a fórmula. Veja mais um exercício. Calcule a soma de todos os inteiros consecutivos de 1 a 100. Os inteiros consecutivos de 1 a 100 seriam o próprio 1
depois o 2, 3, 4, 5, até chegar no 100. Reparem que de 1 para 2 aumentou 1. De 2 para 3 também aumentou 1. O próximo termo seria 4. E de 3 para 4 também aumenta 1. Nós temos então uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1 e a razão é 1 também. Então notem que A1 é igual a 1. O número de termos dessa progressão, de 1 até 100, nós temos 100 termos. E uma coisa interessante nela, o primeiro termo, A1, é igual a 1. O segundo termo, A2, é igual a 2. O terceiro termo, A3, é igual a 3. Então, por exemplo, o 10º termo desta sequência, A10, seria igual a 10. O último termo, 100, é a 100. Conhecemos então A1 igual a 1. Número de termos, 100. E o último termo, A100, igual a 100. É só usar a fórmula. Soma dos n termos é igual a A1 mais AN vezes n e sobre 2. N é o número de termos, vale 100. S100 igual a 1 mais A100 vezes 100 e dividido por 2. A1 nós sabemos que é igual a 1 e A100 é igual a 100. Ficamos com S100 igual a 1 mais 100 vezes. Simplificando 100 por 2, obtemos 50. Então, S100 é igual a 1 mais 100 vezes 50. 1 mais 100 é igual a 101. S100 é igual a 101 vezes 50. 101 vezes 50, 5.050. Reparem que esta fórmula facilitou imensamente a nossa vida. Se nós tivéssemos que somar todos os números de 1 até 100, um por um, 1 mais 2 mais 3 mais 4, com certeza demoraria um tempão. Ela também poderia ser usada para somar, por exemplo, os números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Basta você saber a quantidade de números, qual é o primeiro e qual é o último. O que você faz? Soma o primeiro termo, o primeiro número, com o último número, divide por 2. Encontrou a média aritmética entre os extremos. Pega esse valor que você encontrou e multiplica pelo número de termos. E você já encontrou a soma que você procurava. Com isso, nós encerramos a nossa aula. Até a próxima, um abraço.